En resumen, partidos que están englobados en los 4 grandes partidos europeus que, por ejemplo, podemos encontrar en el Parlamento Europeo. Madrid pensa que está a conseguir, o governo de Madrid está a conseguir travar o processo secessionista? El conflicto no es un conflicto entre Cataluña y Madrid. El conflicto es un conflicto entre catalanes, entre un viaje a un nuevo régimen político antidemocrático de la mitad de catalanes contra la otra mitad de catalanes. Ese es el conflicto que tenemos en Cataluña. Vamos abrir o debate. Sr. Carrot Rovira, é este a principal consequência nesta altura é a divisão dos catalães, de modo a que a Generalitat, ao ir para a frente com este intento de referendo, está também a dividir a nação catalã? Eu pido desculpas pelo meu mau português. Eu nunca estudei português, mas quando eu estou no meu país, Catalunha, portanto eu não sou espanhol, eu sou catalão, gosto de que me falem na minha língua, na minha terra, e por isto acho que tentar falar uma coisa aproximada ao português é também um gesto. Não. Obrigada. Isto não começou numa votação no Parlamento catalão. Isto começou faz séculos. Isto começou num ano que possivelmente para muitos portugueses é familiar. 1640. Um senhor de nome Teixeira de Pascois escreveu: a palavra Catalunha tem, para a ouvida portuguesa, uma entonação fraternal que vem de longe, exatamente de 1640. A história, Irmãos dos Povos. Muito bem, muito bonito. Graças, muito obrigado, Teixeira de Pascois. Catalães, portugueses, tínhamos um adversário comum. Vocês, os portugueses, ganharam. Vocês são um povo independente. Nós, os catalães, perdimos. Somos um povo dependente. Imaginamos... E sabe porquê? Porque Espanha, Madrid, teve que concentrar o maior número de tropas junto da Catalunha para conseguir vencer a guerra. Está aí o historiador ao meu lado que sabe isso melhor que eu. Façamos um exercício... E, portanto, desguarneceu aqui a sua frente portuguesa. Um exercício de imaginação, doutora Fátima. Imaginemos que a situação é a inversa. Ganhou Catalunha, perdeu Portugal. Primeira consequência, as eleições autárquicas do dia 1 de outubro quedam proibidas. Porque os portugueses não têm a capacidade legal de convocar eleições autárquicas. Isto é decidido por Madrid. Nenhum juiz, nenhum polícia, nenhum militar em Portugal não deve ter nenhuma obrigação de saber português. É dizer, toda a situação é uma situação tão complicada durante séculos que, por este motivo, a pergunta é: hoje, Portugal pensa que foi um erro de haver ganhado a guerra? Não. A legalidade, o presidente Mariano Erdogan Rajoy diz habitualmente que a legalidade é a democracia. O salazarismo tinha também a sua legalidade. O salazarismo, professor Rosas, era a democracia? O franquismo tinha também a sua legalidade. Não, a democracia é outra coisa. Em determinados momentos da história da humanidade, é preciso ir mais além da legalidade. Senão, você, doutora Fátima, não teria direito a votar. É claro que as mulheres também têm esse direito. Em 1931, as mulheres que tinham os estudos secundários superados, nem Obama hoje seria escravo, México seria, os Estados Unidos seriam uma província do Reino Unido, México seria na província de Espanha,
e Portugal também. O que me está a dizer é que este processo é muito mais do que a jurisdição, do que a Constituição espanhola. É um processo político. É um processo que tem que ter em conta as identidades das nações. Justamente porque é um processo político, não pode resolver-se exclusivamente como um problema técnico-jurídico. Não, não é isso. Muito é bem. Um problema No político. seu entender, o referendo vai acontecer no domingo? É? O referendo vai acontecer no domingo? Sim, sim, sim. E tanto.